Bom dia, paz. A reflexão de hoje está lá no livro do 2 Reis, capítulo 6, que diz assim: Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Então, para você poder entender, esse capítulo, esses versos, tu tem que ler o capítulo 6. Mas nesses pequenos versos temos duas lições importantíssimas. Quando temos um relacionamento com o Senhor, temos informação privilegiada do céu. Então, a gente podemos observar que nesse capítulo o Senhor trazia as informações secretas do exército inimigo e entregava o profeta Eliseu. E isso levou com que o rei se irasse e ele mandasse ali capturar Eliseu. Sendo que o rei Ciro tinha esquecido um detalhe, que quem trazia essas revelações para Eliseu era o próprio Deus. E ele reúne o seu exército, os carros de guerra, os cavalos, e ele manda ir ali capturar um único homem. Então aí começa a grande lição que Deus ele traz para a gente nesses pequenos versos, duas grandes lições. A primeira é: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então existe pessoas que estão assim numa busca desenfreada para conquistar, para querer ter poder, para querer construir um grande patrimônio, para querer mostrar para as pessoas que ele pode. Mas só tem um pequeno detalhe aí. Não existe problema nenhum em você conquistar, em você construir a sua vida patrimonial, financeira, não tem problema. Desde que você construa isso tudo na presença do Senhor. A gente vê que lá em Mateus 16, 26 diz assim: Pois quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a gente observa nesse texto que eles tinham do lado dele um grande exército, mas eles não tinham a capacidade de vencer a guerra, porque Deus revelava as estratégias do inimigo. E o outro ponto importante nesse texto é que Eliseu pede para Deus abrir a visão espiritual do rapaz que estava com ele, do servo dele. A convicção de Eliseu é informar para o servo ali naquele momento que quem está com ele é muito maior do que quem está com o exército inimigo. Então Deus, ele abre a visão do servo e o servo começa a enxergar as colinas que estão ao redor de Eliseu, os cavalos e as carruagens de fogo que estão ali ao redor de Eliseu. Então essa é a nossa segunda grande lição desses pequenos versos, que se não for o Senhor para abrir a nossa visão, fazer com que tenhamos a revelação do Espírito Santo na nossa vida, nada acontece. Você pode frequentar o culto, você pode frequentar a missa, você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Se Deus não abrir a tua visão espiritual, você será apenas um religioso cumprindo o ritual de domingo. Você vai apenas ler a Bíblia como um livro comum, igual a qualquer outro. Então, a minha oração nesse dia é que o Espírito Santo se revele a você. Que ele abra os seus olhos espirituais. E que você comece a enxergar e contemplar verdadeiramente quem é Deus. Deus abençoe, bom dia.